A Dani Brito mandou pra gente lá no Instagram. Vou fazer um mini estúdio em meu quarto e não sei como criar um espaço com minha cara e orçamento. Você também tem essa dúvida? Fica comigo que eu te conto um monte de coisa. Oi gente, eu sou a Anne, eu falo aqui de Belo Horizonte, da UV Arquitetura. Hoje a gente veio na Temporary Home responder a pergunta da Dani Brito. Ela quer fazer um mini estúdio no apartamento dela e ela tá sem saber como dar uma cara e como dar forma para esse espaço. Para essa ideia de mini estúdio, a gente tem um monte de técnicas que a gente pode usar. Como a ideia é que seja mini, ou seja, um espaço reduzido, o primeiro ponto é aproveitar o que você vai ter de fundo. O fundo é a parte mais importante porque vai ser o que vai ocupar a grande parte do seu vídeo, né? Do espaço visual de quem vai perceber. Então, enquanto fotógrafos utilizam aqueles fundos infinitos, etc e tal, eu imagino que não seja o seu caso, aqui a primeira técnica que a gente sempre traz e que eu acho que todo mundo já tem usado isso muito e que é algo que dá muito certo é aproveitar prateleiras. Mas como fazer com que essas prateleiras funcionem, né? Que eu acho que um grande desafio que pode ser assim um buraco ser mal usado, mas que pode ser a salvação é saber como utilizar bem. Então aqui a gente tem uma composição de objetos decorativos. Mas um ponto que eu gosto muito aqui é que, não sei, nem vai dar pra ver daí direito, mas que é um ponto que você com certeza tem em casa e pode utilizar. Um ponto que a gente pode utilizar é aproveitar esse espaço para exibir os materiais de consulta que você utiliza. Inclusive, eu acho que isso reforça, né, a autoridade, traz esse tipo de embasamento que você tem dentro daquilo que você está se propondo a compartilhar com o seu público, principalmente, né? Então aqui, por exemplo, é uma loja de decoração e que atende o perfil de cliente que assim, que quer viajar ao mundo, que quer conhecer muita coisa, então, e que tem uma percepção de qualidade muito alta. Então por isso a gente tem aqui um livro de viagens, aqui embaixo a gente tem uma revista de decoração lá do outro lado. No outro vídeo a gente mostrou um livro que é um anuário de arquitetura e design de interiores. Então assim, pensar nesse tipo de elemento para trazer composições que sejam interessantes com o seu assunto. Segunda técnica que eu gosto muito de usar é trazer elementos que dão aquele ponto de interesse e que podem ser um ponto de conversação. Então, por exemplo, numa composição de quadro, você pode colocar um quadro que seja assim, bem realmente fora da caixinha, que tenha alguma pergunta, que tenha algum ponto interessante, que seja instigante para as pessoas. Aqui nessa estante eu gosto dessa peça de arte, porque assim, ela me fala tantas coisas em um fragmento tão pequeno, né? Mas olha o tanto que ela é profunda, ela pode ter muitos significados para cada pessoa, né? Ela é muito interpretativa e muito subjetiva. Então, depende assim da linguagem que você quer falar com o seu público e como você quer se comunicar. E quando a gente está falando de casas, aqui a gente começou falando muito sobre estúdio, como comunicar com o público, mas eu acho que isso tem tudo a ver também com casa, de como você coloca as coisas que falam de você, que falam da sua família, que falam do que você acredita, de forma que sejam instigantes no seu ambiente, para que aquilo promova pontos de conversação mesmo, né? Os espaços que a gente compartilha são espaços que devem fomentar isso, né? Que devem estimular. Então, por que não utilizar pontos que vão trazer essa, tipo, nossa, meu Deus, que interessante, onde você comprou, qual que foi a ideia que você teve quando você pensou nisso, o que que isso fala para você? Eu olho para isso aqui e isso me fala de tantas coisas que assim, poderia sentar, isso renderia uma hora e meia de conversa com a minha família e com os meus amigos também, porque é isso, é o tipo de coisa que a gente gosta de bater papo, enfim. E aí você filtra a partir do que você prefere, dos seus gostos, das suas memórias, da sua história, do seu histórico, inclusive profissional, né? Acho que são pontos importantes. Rafa falou que é verdade, parar de escolher também só porque é bonito. Claro que assim, a beleza ela é importante, a gente fala muito disso, ela tem o seu papel sim,
dentro de tudo o que a gente faz, dentro do projeto, dentro da decoração, dentro da obra, mas a beleza ela é só um aspecto, ela representa uma porcentagem muito ínfima diante do todo. Então é bom lembrar que tem a beleza, mas também tem o interesse, tem o estilo, tem a história, tem o afeto, tem memória, tem tudo isso. E uma última técnica que eu gosto de usar, que vocês já viram nos vídeos do Ao Vivo com certeza, mesmo que seja de forma muito discreta, como é no nosso, pelas intenções e pela conversa que a gente tem com o nosso público, né? Mas, que é muito importante para você utilizar, é iluminação. Eu sempre vou puxar a sardinha para iluminação? Vou. Mas é porque é importante, gente. Lembra que luz faz com que você veja as coisas. Se não tem luz, você não vê nada. E quando a gente usa a luz com intenção, a gente consegue fazer com que as pessoas prestem atenção naquilo que é importante para você. Então aqui, por exemplo, a gente está numa loja. Na loja tem a luz aqui que está expondo e valorizando os objetos que estão à venda. No caso de um estúdio, é muito interessante que a gente utilize pontos de luz diferentes, não só para iluminar você no vídeo, mas também para criar outros pontos de iluminação para que crie uma cena, para que você não seja uma grande cabeça falando. Mas para que tenha outros pontos e para que você crie profundidade e volumetria no seu vídeo, porque quando você ilumina outra forma atrás de você, você promove ali o contorno dela e faz com que, para quem está assistindo, para quem está te vendo, tenha essa distância focal, tenha essa profundidade no seu vídeo, e isso fica muito mais interessante para quem está assistindo e valoriza muito mais o seu cenário, o seu espaço, enfim. E outro ponto para usar com moderação, muita moderação, mas que eu acho muito interessante, é utilizar também superfícies que tem algum nível de brilho, de reflexão. Então aqui, por exemplo, olha como que a luz ela bate no vidro e ela traz outros tipos de textura. E aqui, olha, se eu colocar aqui, olha como que já mudou, tá vendo? Deu pra ver no vídeo? Não sei, aproximar mais. Tá vendo como que já mudou a relação com o espaço? E olha que aqui, assim, a gente tá distante da fonte de luz, mas são pontos que eu gosto sempre de pensar. Como utilizar essas texturas de uma forma que seja interessante, que fale alguma coisa, que traga alguma mensagem para quem está usando aquele espaço, e no seu caso, para quem vai te assistir. Dani, respondi sua dúvida? Eu espero muito que eu tenha conseguido te ajudar pelo menos um pouquinho, tá bom? Se ainda tiver alguma dúvida, ou para você que está assistindo a gente aqui, conta nos comentários que eu quero muito ouvir. Isso, como sempre, todo vídeo que eu gravo aqui no canal eu sempre falo isso e é verdade. Tem um monte mais de coisas que a gente pode falar sobre isso, porque graças a Deus arquitetura e design são assuntos que não acabam, sensacionais. E, como sempre, a gente está aqui para te auxiliar, para te servir. Então, se você precisa de um suporte mais técnico, profissional, também chama a gente no WhatsApp. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Continue mandando pra gente, que a gente está construindo uma comunidade muito legal aqui. É isso que dá mais orgulho pra gente. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo. Tchau. Com Deus.